Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, no último capítulo de Provérbios, no capítulo 31. Esse que talvez seja um dos capítulos mais famosos do livro de Provérbios, como vocês sabem, conhecido como capítulo da mulher virtuosa, né? Todo mundo se lembra de Provérbios 31 como o capítulo que nos fala, nos ensina sobre a mulher virtuosa. Mas o título desse sermão é o homem virtuoso. Na semana passada, nós temos estudado aos cultos da noite o livro de Efésios, né? E nós temos passado agora, nos últimos capítulos, sobre as responsabilidades da mulher, do homem, dos filhos. E ao final do culto, na semana passada, alguns homens me procuraram para fazer uma reclamação, porque sempre os homens apanham, não interessa qual é o tema do sermão. No tema das mulheres, os homens apanharam. No dos homens, obviamente que apanharam. Mas dos filhos também apanharam. Disseram, olha, para a gente, para os homens, nunca há folga. E se você, homem, estava esperando, ansioso, Provérbios 31, para que sua mulher ouvisse boas verdades, você vai precisar esperar um pouquinho mais, a semana que vem, porque hoje, antes delas ouvirem as verdades serão sobre os homens. Porque algo que passa desapercebido pela nossa leitura viciada de Provérbios 31, de já abrir Provérbios 31, procurando ali a mulher virtuosa, é que esse capítulo nos fala muito sobre o que é um homem virtuoso. Nos fala muito sobre o que é ou quem é o marido dessa mulher virtuosa. Aliás, essa mulher só é virtuosa porque há um homem virtuoso ao seu lado. E é isso que eu quero com vocês investigar um pouquinho hoje. E por que falar sobre isso? Talvez muitos de vocês poderiam pensar, será que esse não é o tipo de tema que fica mais propício num grupo de homens? Ou numa conferência de homens? Por que ocupar toda a igreja, um culto dominical, para falar sobre masculinidade, para falar sobre a importância do masculino? Mas, meus irmãos, não é segredo para ninguém que nós vivemos hoje tempos difíceis em toda a sociedade. Tempos de insegurança, tempos de corrupção alastrada, de governos desastrosos, de igrejas apóstatas. E isso tudo tem um problema anterior, que é um problema de masculinidade. Quando homens não são homens de verdade, toda a sociedade cai, toda a sociedade corrompe, toda a sociedade se destrói. Não é novidade que a nossa sociedade é marcada por um tempo de gente fraca. E se isso é verdade, significa que nós vivemos num tempo de homens fracos. Nós somos a geração do café descafeinado e do homem sem virilidade, do homem sem testosterona, o homem, como diriam os antigos, que não honram as calças que vestem. É um tempo de tanta confusão. É um tempo em que os jovens hoje já nem sabem definir o que é um homem. Já não se sabe o que é mais, o que faz de um homem ser homem. E parece até um crime falar sobre a necessidade de homens agirem como homens. Sem dúvida, se um sermão como esse chega aos ouvidos errados, ou aos ouvidos certos, seria um sermão altamente cancelável. Porque esse é o tipo de mensagem que a nossa geração, o nosso mundo, não aguenta ouvir, não quer ouvir, e se tornou algo escandaloso, quiçá até criminoso, chamar homens a agirem como homens. Homens estão em extinção. Homens estão em extinção. Como diz o título do famoso livro de Flannery O'Connor, um bom homem é difícil de encontrar. E se já era difícil de encontrar quando ela escreveu isso na década de 50, muito mais hoje, um bom homem é difícil de encontrar. Por isso eu quero olhar com vocês hoje para Provérbios 31 e encontrar aqui características do que significa ser um homem de verdade. E quando eu falo sobre ser um homem de verdade, meu propósito hoje não é meramente fazer uma distinção do que é ser homem e ser mulher. Mas mais além do que isso, o meu objetivo é fazer uma distinção entre o homem e o menino. Entre o que é ser homem e o que é ser um garoto, um guri, um piá. O meu propósito é mostrar como homens não são meninos. Ou como alguns querem, como cunharam já esse termo, né? A nossa geração é de homeninos.
que não são nem homens, nem meninos. Tem a cara barbada, uns nem tantos, né, como vocês podem ver, mas que muitos agem como garotos, como meninos, sem responsabilidade. Homens imaturos, infantis, preguiçosos, fracos e patéticos. Homens que de fato se portam como homeninos. Meu primeiro ponto, como eu disse, é mostrar para vocês como essas características dos homens virtuosos fazem com que esses homens se afastem da figura do menino. E voltando à ideia da necessidade desse sermão, eu quero mostrar para vocês como esse é um sermão para todos. Esse não é um sermão para homens. Esse é um sermão para todos. Obviamente é um sermão para os homens, mas é também um sermão para os garotos, para os meninos, para que aprendam a ser homens. Mas também é um sermão para vocês, mulheres. É um sermão para as mulheres solteiras, para que aprendam a identificar o que é um homem de verdade. É um sermão para as pequeninas, as garotas, para que saibam reconhecer o que faz um menino ser menino, uma menina ser menina. Esse também é um sermão essencial para as mulheres mais velhas, principalmente vocês mulheres que têm filhos, para que saibam ensinar, valorizar, apoiar, frutificar virtudes masculinas nos seus meninos. Vejam, assuntos de masculinidade não são para os pais, para os homens, mas as mães exercem um papel fundamental na tarefa de criar meninos. Mas mesmo as mulheres mais velhas que não têm filhos homens, isso é também um sermão para vocês, para que vocês saibam apoiar o seu marido quando ele toma posições de homem, para que você saiba valorizar o homem que está ao seu lado quando ele se porta como homem, e ser de fato uma auxiliadora, frutificando e valorizando quando ele se porta como um homem. A ideia aqui de que mães, mulheres, são essenciais para a formação de uma verdadeira masculinidade, aparece logo no princípio do nosso texto. Veja aí logo no primeiro versículo de Provérbios 31. Diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Como nós veremos, o rei aqui nos fala muito sobre ensinamentos do que é ser um homem. E veja que ele não aprendeu essas coisas com o seu pai, com o seu avô, com os prefeitos, com os professores, mas o rei Lemuel está dizendo que aquilo que ele está passando ao povo, como princípios essenciais, uma masculinidade, ele aprendeu da sua mãe. É óbvio que os pais exercem um papel fundamental na formação da masculinidade dos seus filhos, mas as mães têm uma influência imprescindível. Principalmente porque nos primeiros anos da infância de uma criança é a mãe que passa maior influência sobre seus filhos, maior tempo com os seus filhos. E nós sabemos que a primeira infância é essencial na formação do caráter de adultos. Muito do nosso caráter, da forma como vivemos, falamos, expressamos, refletem coisas que recebemos dos nossos pais que sequer lembramos dos primeiros anos de vida que tivemos. Então vejam, mães, como vocês exercem um papel fundamental na formação e na criação dos filhos homens de vocês. A mãe do rei Lemuel sabia disso. E a mãe do rei Lemuel estava atento de como fazer com que aquele garoto se tornasse então um dia um verdadeiro homem. E veja a diligência dessa mãe, veja o cuidado dessa mãe, veja o amor dessa mãe ao fazer isso. Veja no versículo 2. Ela diz: o que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos? Vejam, irmãos, como essa mãe aqui, ela está intencional na sua forma de ensinar os seus filhos. Sabe quando a mãe coloca o filho de frente, sentado com ela e fala: criatura, o que eu vou te dizer, criatura? É mais ou menos isso que a mãe do rei Lemuel está fazendo. Botando o seu filho diante dela. Olha no meu olho, meu filho. Filho dos meus votos, filho do meu ventre. O que eu posso falar para te ensinar? Se eu tiver que te ensinar alguma coisa, criatura, se eu tiver que te ensinar alguma coisa para que você acorde, para que você aprenda, para que você seja homem,
para que você não se perca nessa masculinidade frágil, nessa geração de homens frouxos, para que você seja um homem de verdade. O que eu faço? O que eu faço para te conduzir nesse caminho? Mães, vocês têm um papel fundamental. Então vejam que esse sermão é um sermão para todos. Aprender sobre masculinidade não é um assunto apenas para o grupo de homens, mas é um assunto para que toda a igreja, ciente dessa verdade, ciente do que significa ser homens de verdade, que seja uma igreja que valoriza a verdadeira masculinidade. Como eu disse, a nossa sociedade hoje tem ojeriza do que é ser homem, do que é ser masculino. Hoje é um crime ser homem. Mas nós, como povo de Deus, como povo que crê e professa o Evangelho, que crê na palavra de Deus que permanece a mesma, nós continuamos valorizando aquilo que Deus criou. O macho e a fêmea, o homem e a mulher, conforme os planos eternos do nosso Deus. Então eu quero agora olhar de forma mais contínua para todo esse capítulo 31, mas nós vamos pensar os versos que nos trazem, então, essas características de um homem de verdade. Eu quero deixar bem claro, antes de entrarmos nessas características, que essa, obviamente, não é uma lista exaustiva. Esse sermão não tem o propósito de dar para vocês todas as qualidades que um homem deve ter. É óbvio que é muito mais do que isso aqui que nós falaremos. Mas eu quero focar nessas coisas que são ressaltadas aqui em Provérbios 31, que fornecem para nós, sem dúvida, um caminho de sabedoria para que homens de fato sejam homens de verdade, homens virtuosos. Eu aconselho você que fica um pouco desatento, aqui anote o sermão, que se possível aí tem uma caneta para anotar, se não, que você depois ouça durante a semana para fazer suas anotações e rever isso depois com mais calma e refletir nisso com mais atenção. Primeira característica desse homem de verdade, desse homem virtuoso, é que esse homem não é dominado por suas paixões. Veja comigo o versículo 2 mais uma vez e o versículo 3. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Irmãos, não é incrível notar que a primeira coisa que essa mãe ensina para o seu filho, depois de dizer, ó filho meu, presta atenção no que eu vou falar. Você quer ser homem? Você quer ser um homem de verdade, um homem valoroso, um homem virtuoso? Então deixa eu te dizer uma coisa. Meu filho, não seja conduzido pelas paixões da mulher adúltera. Não seja conduzido pelas paixões, pelo seu instinto. Não dá tua força para a mulher que vai destruir a tua vida. Toma cuidado. Toma cuidado com o que você guarda dentro dessa cueca, para que você não destrua a sua vida. Preserva a tua vida, não seja dominado, não seja conduzido pelas suas paixões. E veja, irmãos, que mães ensinam isso aos seus filhos desde novos. Porque hoje, a ideia da masculinidade, o estereótipo da masculinidade, qual que é? É o pegador. O mundo acredita que quanto mais homem, mais pegador ele é, mais mulheres ele conquista. É o homem que é o garanhão, é o sedutor. É o homem que é capaz de estar casado, mas ainda assim curtir suas aventuras sexuais. Mas biblicamente esse não é o homem de verdade. O homem que Deus valoriza, o homem que Deus nos chama a ser. Homens de verdade não são conduzidos pelo seu órgão. Não são seduzidos pelos seus próprios instintos. Eles não são como um cachorro, como um bicho que sai à procura de qualquer fêmea no cio. Homens de verdade são sábios. Aliás, a marca de um homem verdadeiro, como nós vemos em toda a Bíblia, é que um homem lidera. A Bíblia nos retrata que um homem lidera, um homem conduz. Perceba então que um homem que se deixa seduzir pelas suas paixões, um homem que se deixa seduzir pela colega de trabalho, pela moça da academia, pela garotinha do Instagram, pelo site de pornografia, ele não está sendo um homem de verdade.
um homem que conduz, que lidera, mas ele está sendo conduzido. Sabe aqueles desenhos de quando vem aquele cheirinho da torta que acabou de sair do forno e o personagem vai lá assim sendo conduzido por aquele cheirinho? Esse é o homem, quando passa uma mulher com um perfume. Como eu disse, parece cachorro atrás de uma cadela no cio. Esse não é um homem de verdade. Um homem de verdade não é conduzido, mas conduz. Vejam, portanto, que esse homem que é levado por qualquer mulher que aparece, pela mulher adúltera, que é seduzido pelas suas paixões, diferente do que o mundo nos quer fazer acreditar, ele não está agindo de forma masculina. Pelo contrário, ele está agindo de uma forma afeminada. Ele está sendo conduzido, ele está sendo levado. Mas homens de verdade são líderes, inclusive líderes sobre suas próprias paixões. Eles não são conduzidos pelo pênis, mas são conduzidos pela sabedoria. Eles dominam suas paixões. Homens de verdade, homens que não são vulneráveis, homens que são íntegros, homens que não são impulsivos, que não são fracos, ingênuos. Percebam que Jesus, ele é esse modelo para nós. Quando nós vemos a vida de Jesus nos evangelhos, nós vemos que em todo tempo Jesus se manteve íntegro. Ele nunca foi conduzido por qualquer paixão, por qualquer sedução que aparecesse em sua frente. Mas Jesus em todas as coisas, ele é alguém fiel, puro, íntegro, decente, alguém que tem domínio próprio. Jesus não é levado. Vejam, irmãos, que o nosso modelo do que é ser homem está em Jesus. Não na forma do homem desse século, mas em Jesus. E quando nós vemos Jesus não é conduzido por paixões humanas. Jesus não é levado pelas tentações, quais que sejam, que aparecem diante dele. Mas Jesus se permanece fiel, puro e íntegro o tempo inteiro. Na qualificação pastoral, em 1 Timóteo, em 1 Timóteo, é dito que os presbíteros devem ser homens irrepreensíveis, maridos de uma só mulher. Homens de verdade são homens irrepreensíveis. Homens que não dão brecha para o erro, para a queda. Homens que são maridos de uma só mulher. Que valorizam e têm a fidelidade no casamento como algo para ser preservado acima de todas as coisas. Esse homem está disposto a perder um braço, mas jamais disposto a trair a sua própria esposa. Isso é um caráter, uma qualificação de um homem de verdade. Um homem que a Bíblia valoriza. Homens de valor, como eu disse, não como cachorros que se agarram em qualquer perna que aparece. A segunda característica desse homem é de que ele é um homem responsável. Veja o versículo 4 e 5, os versículos 4 e 5. O texto diz assim: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Meus irmãos, esse não é um versículo sobre um combate ao consumo sábio de bebidas alcoólicas. Esse é um texto que a mãe de Lemuel está ensinando o seu filho a ser um homem responsável. Meu filho, um dia você se tornará um rei. E deixa eu te dizer, reis, enquanto reis, têm responsabilidades. Por isso não é próprio de um rei beber bebida alcoólica. Não é próprio de um rei beber bebida forte, sabe por quê? E a resposta para entendermos esse texto está no versículo 5. Para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. O ponto principal aqui desse trecho está no versículo 5, que ele está dizendo, um rei não pode beber, porque um rei vai precisar julgar daqui a pouco. E se ele estiver sob efeito do álcool, ele pode esquecer de algum detalhe. Ele pode esquecer da lei, ele vai perverter o direito. E você, meu filho, como rei, deve ser alguém responsável. Não alguém que brinca em serviço. Não alguém que age de forma despreocupada. E nós vemos nos versículos seguintes,
Que ele vai dizer, olha, bebida é para quem está sofrendo, para quem está doente. Deixa que eles bebam, rei, mas não você. Veja que um homem de verdade sabe de suas responsabilidades. Um homem de verdade sabe que existem coisas que até os outros podem fazer, mas que eu não posso. Porque eu tenho papéis na minha vida, e que nesses papéis eu preciso ser alguém responsável naquilo que Deus me chamou. O nosso papel como marido, como pai, devem ser papéis conduzidos com toda a responsabilidade. Homens de verdade assumem responsabilidades. Pense num soldado em guerra. Um soldado em guerra, assim como um rei, também não é próprio que beba. Se nós tivermos uma guerra e nosso exército estiver lá no campo de batalha, a gente não quer imaginar que eles estão lá bebendo. Porque senão na hora da batalha, a vista vai estar duplicada. E nós perderemos. Então veja que um soldado em batalha, ele sabe a sua responsabilidade. E ele abre mão de privilégios, porque a sua responsabilidade está acima das suas vontades pessoais. Por isso, um homem de verdade, ele abre mão de seus desejos pessoais, daquilo que ele queria fazer, por aquilo que ele deve fazer. Homens de verdade priorizam o seu dever antes dos seus desejos. Irmãos, é inadmissível a ideia de homens chegarem em casa depois de um longo dia de trabalho, sentarem no sofá, ligar o controle da televisão e falar, agora é o meu tempo. Agora é o meu tempo. Passar horas diante de um videogame e não cumprirem o seu papel mais importante de todos, que é o zelo pela sua esposa e pelos seus filhos. Claro que não é pecado assistir televisão ou jogar videogame, mas homens de verdade abrem mão dos seus desejos pessoais para primeiro cumprir com as suas obrigações, com os seus deveres. O que é inadmissível são homens que não cumprem de fato o seu papel dentro de casa, como marido, como esposo, como pai, como cristão, como membro de igreja. Porque tem o futebolzinho hoje, porque tem o joguinho de videogame, porque eu não posso dormir tarde. Homens que não servem à igreja local, porque a agenda está puxada, mas tem o tempo dos seus hobbies. Homens de verdade servem. Homens de verdade servem, estão em serviço. Como diz o pastor Paul Tripp, um homem deve ir se deitar todos os dias exausto, porque ele serve. Ele está sempre em serviço. Mais uma vez, irmãos, Jesus é esse homem. Jesus veio a esse mundo com um chamado, ele diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que tu me deste. E Jesus, ele segue o seu caminho até a cruz, sem desvios. Ele permanece fiel ao seu chamado, ele sabe o que veio fazer. E enquanto as multidões querem desviá-lo, Senhor, vamos fazer você rei já. Esquece esse caminho de cruz, a gente já te reconhece como rei aqui. Jesus fugia. Esse não é meu chamado. Eu não vim para ser rei desse jeito que vocês estão achando, não. Eu tenho um dever, eu tenho um propósito, e eu vou cumprir esse propósito. O Senhor Jesus, mesmo perto da cruz de Cristo, perto da sua cruz, perto da sua morte, ele vai dizer, Senhor, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Veja que Jesus, ele coloca o seu dever acima da sua própria vontade. Homens de verdade são homens responsáveis. Uma das distinções mais importantes de um homem para um menino é que homens assumem responsabilidades. Se você, mulher, quer saber, garota, se o teu noivo já é um homem, você menina, moça, jovem, que quer reconhecer um homem, aqui há algo essencial para que você perceba.
Está diante de mim alguém que assume responsabilidades, que assume dever, e que mais, que quando erra, se recusa a dar desculpas, mas assume, eu errei, e a responsabilidade é minha. A culpa é minha. A maior tentação para homens serem meninos a vida inteira é que nós, desde o nosso primeiro pai, desde Adão, nós aprendemos a dar desculpas. Lembrem de Adão. Foi a mulher que tu me deste. A culpa não é minha. A culpa é dela. Esses são os meninos. Meninos dão desculpas. Meninos colocam a culpa nos outros. No livro Futuros Homens, de Doug Wilson, ele comenta que um garotinho no jogo de futebol está ali no último lance do jogo e ele recebe aquela bola, aquele passe perfeito, embaixo da trave. Praticamente sem goleiro, a ponto de fazer o gol. E aí na hora de chutar, a bola vai para fora. E aí qual que é o instinto desse rapaz? Pisar na grama, a chuteira acho que descalçou, o sol, o que ofuscou minha visão. Até no esporte profissional a gente vê isso, né? O jogador perde o pênalti, ele já começa a olhar para a grama. Eu não perco pênaltis. A grama deve estar deslocada, a bola não estava cheia. Nosso futebol lá, eu vou ficar de olho quem dá desculpas e quem assume responsabilidades. No livro, o Doug Wilson trabalha que nós não devemos incentivar esse tipo de postura em nossos meninos. Mas nós devemos incentivar que nossos meninos aprendam a dizer, eu errei o gol. Não interessa a grama, não interessa a bola, não interessa a chuteira. Eu errei, a culpa é minha. Eu assumo essa responsabilidade. Recusar-se a criar desculpas é o cerne da masculinidade bíblica. Como Doug Wilson continua, ele diz assim, garotos devem aprender a dizer regularmente a Deus, aos outros e a si mesmos, que estavam errados quando estiverem errados, e que eram responsáveis quando forem os responsáveis. Quando fizerem isso, vão descobrir que a autoridade naturalmente flui para aqueles que assumem a responsabilidade. A mesma autoridade naturalmente foge daqueles que buscam se livrar de sua responsabilidade ou culpa. Quando garotos aprendem a fazer isso, estão aprendendo o que significa ser um homem. Irmãos, homens de verdade são responsáveis. O terceiro ponto é que os homens de verdade são protetores. Veja os versículos 8 e 9. Diz assim, abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Veja que a mãe de Lemuel o ensina a ser um homem protetor. Um homem que defende os desamparados, que defende os vulneráveis. E perceba que esse homem não apenas defende, ele não apenas protege, mas ele também promove, provê justiça àqueles que são necessitados. Homens de verdade protegem. Homens de verdade tomam posição. Homens de verdade provê o sustento para sua casa. Homens de verdade tomam a frente. Homens de verdade enfrentam problemas. Uma coisa muito curiosa de se notar é que no grande naufrágio do Titanic, em 1912, a grande maioria dos sobreviventes foi de mulheres e crianças. Vocês se lembram do filme? Qual era a moral? Qual era ali o princípio na hora do salvamento ali? Mulheres e crianças primeiro. Mulheres e crianças primeiro. De forma que 75% dos homens que estavam presentes no navio morreram. E a grande, esmagadora maioria dos sobreviventes era de mulheres e crianças. Haja vista o Jack, né, que não sobreviveu. Porém, estudiosos que analisam os naufrágios mais recentes, eles têm observado que cada vez mais o que se tem hoje
é que em todos os naufrágios que acontecem, a grande maioria de sobreviventes são de homens. Aliás, em 1994, houve também um outro naufrágio de grandes proporções, que praticamente todas as mulheres e crianças morreram. Porque o princípio não é mais mulheres e crianças primeiro, mas o princípio que rege hoje, sabe qual é? Cada um por si, salve-se quem puder. Essa é a nossa geração, irmãos. Homens que não estão dispostos a entregarem a sua vida pelos vulneráveis. Mas que na hora do vamos ver, na hora em que o negócio realmente aperta, esse homem é um homem frouxo. Ele olha para os seus filhos, olha para sua mulher e diz: cada um por si, salve-se quem puder. Homens que não protegem, homens que não cuidam. Por que é que vocês acham que cada vez mais nós vemos mulheres assumindo as posições de liderança dentro da família, dentro da igreja? Porque os homens são fracos. Porque os homens têm medo de tomarem a frente, de serem protetores, provedores. Eles são incapazes de levar os fardos que Deus destinou a eles, para os seus ombros fortes. Por isso as mulheres têm assumido cada vez mais esse protagonismo. Os homens dessa geração são homens que fogem quando o perigo aparece. Quando o aperto aparece, eles fogem, desaparecem, jogam tudo para o ar. Mas homens de verdade, quando o perigo aparece, eles tomam a frente. Eles são esses que se colocam diante do perigo, diante do malfeitor, diante da necessidade, para enfrentar o que quer que seja. Mais uma vez, nós vemos isso no nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele que diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus diz: eu não sou como esses falsos pastores, que são mercenários, que vindo o lobo, fogem, abandonam as ovelhas, que na hora do perigo, é cada um por si, salve-se quem puder. Eu não. Eu dou a vida por vocês. E deixa eu te dizer uma coisa: ninguém arranca as ovelhas de minha mão, porque ninguém pode comigo, e ninguém vai mexer com vocês, porque eu cuido de vocês. Aliás, essa não é a nossa segurança, irmãos. Que nós não tememos a morte, Satanás ou qualquer poder do inferno, porque o Senhor é homem e nos protege. O nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso bom pastor e zela por nós. Ele disse que ninguém vai tocar a mão em nós. E se Ele prometeu isso, Ele vai cumprir. A nossa segurança é que se Deus é por nós, quem será contra nós? E o nosso bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, como um homem de verdade, Ele é um homem que zela pelos seus, que protege, que provê. Assim são os homens virtuosos, homens de verdade, homens que zelam e protegem. Pais e mães, aprendam a cultivar isso na vida dos seus meninos. Ensinem para eles, desde novos, que eles estão na posição de defender, de proteger. Por isso que é inadmissível, um garotinho que bate na sua mãe. Um menino que afronta a mãe, que desrespeita a mãe. Onde está esse pai? Porque um homem é ensinado a defender, a proteger, a zelar. Um homem é treinado para ser um pitbull dentro de casa, mas não contra os da casa. É contra quem está fora. É contra quem vem perturbar a casa. Se você tem um cão de guarda e esse cão de guarda te morde, faz eutanásia, manda entregar. Não serve como cão de guarda. Porque um cão de guarda é um cão que você confia nele, que sabe que esse cão, ele vai defender a família, quem está dentro. Por isso que é inadmissível homens que são rudes com sua própria esposa, que deixam sua esposa com medo de violência, de empurrões, de esbarrões, de apertões. Vejam que é o antimasculino. Porque o homem de verdade protege e zela. O homem de verdade é aquele que diz: ninguém fala assim com a minha mulher, e ninguém, em hipótese alguma, encosta a mão na minha mulher. Veja, portanto, que um homem
que encosta a sua mão de forma violenta em sua mulher. É o estereótipo do anti-homem. É o estereótipo do homem afeminado, que não tem posição viril, de protetor, de alguém que zela, de alguém que cuida. Mas ele se tornou o próprio perigo dentro de casa. Por isso, pais e mães, aprendam a valorizar nos seus filhos aquilo que de fato deve ser valorizado, e corrigir, e expurgar de dentro da casa aquilo que não pode aparecer ali. Mas sim, valorizem nos meninos esse ímpeto de luta, esse ímpeto de guerra, porque homens foram feitos para lutar e proteger. Deixe que seus meninos brinquem com espadas, que brinquem com arminhas de plástico e estilingues. Isso é tão honrado quanto meninas brincarem com suas bonecas bebês. Mas vejam que até isso em nosso mundo se tornou politicamente incorreto. Você vai deixar o menino brincar de arminha? Sim! Eu quero que ele brinque de arminhas, e espadas e lutas. Porque eu quero valorizar nele as virtudes da proteção. Eu quero valorizar nele aquilo que há de bom na guerra. É óbvio que da mesma forma como eu não quero que minhas filhas maltratem as suas bebês, eu também não quero que meus filhos lutem de guerra, brinquem de guerra, valorizando aquilo que é mal na guerra. Aquilo que não deve ser valorizado numa guerra. Mesmo sendo brincadeiras, nós devemos ficar atentos à forma como nossos filhos brincam. Mas vejam, meninos não devem ser impedidos de brincar de guerra. Antes, devem ser treinados como guerreiros corajosos, prontos para defender a sala de casa de ataques de dragões, orques e piratas. Que sejam corajosos para defender a irmãzinha dos dragões que estão chegando. Mas como eu disse, a nossa geração não valoriza isso. E não é coincidência o fato de não haverem mais heróis entre nós, meus irmãos. Não há mais heróis entre nós. Não há mais homens entre nós dispostos a entregarem a sua vida pela igreja, pela nação, pela família. É claro, porque desde novos são ensinados que esse tipo de brincadeira, esse tipo de virtude não são coisas a serem valorizadas. C.S. Lewis, no seu livro A Abolição do Homem, escreve o seguinte: criamos homens sem peito e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós os castramos e exigimos dos castrados que sejam frutíferos. Pais e mães, não castrem a virilidade dos seus meninos. Não castrem a masculinidade dos seus meninos, mas ensinem-os desde cedo a serem protetores, a serem corajosos, valorizando essas virtudes da coragem, da honra, da proteção, da provisão. A quarta característica que nós identificamos aqui em Provérbios 31 é que esse homem não é controlador. Veja que a partir do versículo 10, o texto começa a falar de forma mais específica sobre a mulher virtuosa. E ele vai descrever o que é essa mulher virtuosa. Mas mesmo na descrição da mulher virtuosa, nós identificamos aqui características do seu marido. Veja o versículo 11, por exemplo. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Aqui mais uma vez, há um contraponto com a ideia de masculinidade do nosso tempo. Porque muitos pensam que o ser masculino é ser controlador. É ser aquele homem que precisa mandar em tudo. Que deixa sua mulher tolhida de qualquer decisão na vida comum do lar. É esse homem que diz, lá em casa, tudo lá que tem lá foi eu que deixei. Minha mulher não tem opinião de nada, eu mando em tudo lá em casa porque eu sou homem da casa. Irmãos, esse não é um homem de verdade. Mas veja que um homem de verdade, um homem que é líder da sua casa de forma sábia, ele tem a sua mulher como parceira.
Ele tem a sua mulher de fato como auxiliadora. Ele confia nela. Ele confia nela. Ele concede para ela autoridade. Como nós veremos na semana que vem, essa mulher virtuosa, às vezes até assusta a gente, de quanta coisa ela faz. Essa mulher, ela administra os trabalhadores da família, compra e vende propriedades, promove o bom andamento do lar, empreende com habilidade. Ela é uma mulher resoluta, uma mulher forte. Mas vejam que nada disso é uma autoridade para combater, para chocar com a autoridade do marido. Não, pelo contrário, o que nós vemos aqui é um lar em que homem e mulher se complementam. E esse homem concede dele a autoridade para ela. Esse homem investe a sua esposa de autoridade na sua casa, diante dos trabalhadores, diante dos servos, diante dos filhos. Esse homem confia na mulher. Ele não trata essa mulher como uma meba, incapaz de fazer qualquer coisa, incapaz de tomar decisões. Mas em sua própria autoridade, ele concede autoridade para sua mulher, para que de fato ela possa trabalhar e produzir edificação no lar. Mais uma vez, não é assim o nosso Senhor Jesus? Não é isso que o nosso Senhor Jesus nos ensina? Irmãos, Jesus é o próprio Deus. Detém todo o poder, toda a autoridade. Ele poderia fazer toda a obra do avanço do reino sozinho. Mas Jesus não é esse homem. Pelo contrário, Jesus é um homem que comissiona. Jesus é um homem que nos faz trabalhar ao seu lado. Ele chama a sua noiva, a igreja, para trabalhar ao seu lado com ele. Vocês vão se lembrar da grande comissão em Mateus 28. Quando Jesus aparece aos seus discípulos, depois de já ter sido morto e ressurreto, como que ele diz? Ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha, a autoridade me foi dada. Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Mas aí ele olha para os seus discípulos e fala, então vão, ide por todo mundo, pregue o evangelho, batize e ensine, e eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. Então vejam que Jesus tem toda a autoridade, mas na autoridade de Jesus, Ele compartilha essa autoridade conosco, para que trabalhemos em cooperação com o nosso Senhor Jesus. Homens de verdade não são controladores. Homens de verdade aprendem com o próprio Senhor Jesus. Aquele que para edificar a igreja diz que Ele mesmo designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Jesus, Ele trabalha junto da sua noiva para a edificação do corpo de Cristo. Por isso, homens, aprendam com Jesus a serem homens que saibam trabalhar junto da esposa de vocês, confiando nela, dando autoridade para ela, fazendo com que ela prospere, seja frutífera e proveitosa na vida do lar. A próxima qualidade é que esse homem, ele é um homem respeitado. Ele é um homem respeitado. Veja o versículo 23. Falando da mulher virtuosa, vai dizer, o seu marido, ou seja, o marido dessa mulher virtuosa, é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Olha que coisa linda, irmãos. Essa mulher está em casa, trabalhando, operando, mas e o seu marido? O seu marido está entre os anciãos da terra, lá entre os juízes. Sabe de uma coisa? Ele é respeitado lá. O marido dessa mulher é respeitado no seu trabalho. Onde quer que ele vá, onde quer que ele frequente, esse homem é um homem íntegro. Ele é o mesmo em casa, na igreja, no trabalho, no futebol com os amigos, ele é o mesmo. Por isso ele é respeitado. Mulheres, vocês já se perguntaram quem é seu marido no trabalho? Você sabe se seu marido é respeitado no trabalho dele? Você já se interessou em visitar o trabalho do seu marido e saber qual é a opinião das pessoas ali sobre o seu marido? Será que ele é visto como alguém compromissado, pontual, responsável, diligente? Ou será que ele é mais visto como um homem preguiçoso,
mau caráter, que não cumpre prazos, insubmisso. Um homem de verdade, ele é um homem respeitado em qualquer ambiente que ele esteja. As pessoas podem até não gostar dele por motivos pessoais, mas a sua índole é ilibada. O seu caráter é inquestionável. Mais uma vez, lembrando das qualificações pastorais em 1 Timóteo capítulo 3, eu acho incrível, porque lá é dito que é imprescindível que para que um homem seja pastor na igreja, que ele tenha bom testemunho dos de fora. Olha que legal isso. Você quer ter um pastor, você quer ordenar um pastor na igreja? Vai saber lá fora se ele tem bom testemunho. Sabe por quê, irmãos? Porque ter boa índole aqui no culto é fácil demais. Ser um bom homem, um bom rapaz aqui na igreja de domingo é fácil demais. É muito fácil sustentar uma máscara por 2 ou 3 horas. Subir aqui em cima e pregar, cantar, receber os visitantes. É fácil. Agora, homens de verdade são o mesmo aqui e amanhã, lá no meio do meu trabalho. O meu linguajar é o mesmo, eu não mudo. A forma como eu lido com as mulheres é a mesma. Na igreja ou no meu trabalho. Ou na faculdade. Não interessa. Por isso, homens de verdade são homens íntegros. São homens em quem não há suspeita. São respeitados. Fazem o seu trabalho, cumprem seus contratos. Não são homens de 2 palavras, que prometem uma coisa e não cumprem. Mas são homens confiáveis, homens honestos, homens que em tudo dão um bom exemplo do caráter cristão. Esse é o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é aquele, enquanto todos procuravam algo de que acusá-lo, os judeus levaram Jesus diante de Pilatos. E Pilatos ali investigou e questionou. Então Pilatos leva Jesus diante da multidão, diante do povo. E qual que é a sentença de Pilatos? Eu não pude encontrar nada nesse homem para acusá-lo. Eu fui incapaz de achar qualquer coisa nesse homem do que acusá-lo. Irmãos, esse é o nosso modelo. Nós devemos ser homens assim. Homens que eu me sinta eu preciso viver de forma que eu me sinta completamente confortável. Que a minha esposa, os meus filhos ou qualquer um de vocês possam frequentar qualquer ambiente que eu pise. E eu não ficar nem um pouco desconfortável. Porque eu sei que eu sou respeitado e que eu sou íntegro onde quer que eu vá. Homens de verdade são homens respeitados. Por fim, o último aspecto apresentado aqui em Provérbios 31 é o que está nos versículos 28 e 29. Que nos mostram que esse homem é um homem amoroso. Veja, levantam-se os seus filhos, falando da mulher virtuosa, levantam-se os seus filhos e lhe chamam de tosa. O seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Veja que linda essa cena. Essa mulher andando, e os homens então, o seu homem, seu marido, os seus filhos se levantam e elogiam essa mulher. Ah, existem muitas mulheres virtuosas, mas nenhuma como você. Nenhuma como você, mamãe. Nenhuma como você, meu amor. Percebam que esse homem trata sua esposa com honra e amor. Ele não apenas a ama, ele diz que a ama. E se há algo que homens frequentemente falham, é justamente aqui. Homens têm dificuldade em serem amorosos, em expressarem o seu amor por sua esposa. E esse é justamente o chamado de Paulo em Efésios 5, para que homens amem suas esposas. Sejam amorosos com elas, atenciosos com ela,
deem ouvidos, elogiem, reconheçam as virtudes da sua mulher. Irmãos, isso não é pouco bíblico, isso não é discurso motivacional, não, isso é o que a Bíblia nos ensina. Que homens de verdade, maridos de verdade, tratam sua esposa com honra, valorizam a sua mulher, elogiam a sua mulher. A nossa geração nos fez acreditar que homem de verdade é algo fora de moda. Já nenhum de nós aqui abre a porta do carro para a mulher entrar. Olha que bonito seria, né, se a nossa igreja fosse conhecida, que a gente descesse aqui no estacionamento e visse todos os homens abrindo a porta do carro para suas mulheres. Hoje vai ser uma revolução nessa igreja. Mulher, não aceite menos do que isso. Já não puxamos mais a cadeira para que a minha mulher se assente. O feminismo, irmãos, conseguiu nos fazer acreditar que isso é algo fora de moda. De que eu não preciso de homem para abrir porta de carro para mim. E a gente acreditou nisso. A gente comprou esse discurso. A gente comprou isso de que é algo inadequado, é algo antigo. Isso é coisa para os antigos. Mas homens de verdade tratam sua mulher com dignidade, com amor, com respeito, como parte mais frágil. E é lindo notar nesse texto aqui que os filhos vão atrás desse pai para elogiar a mãe. Isso não é lindo, irmãos? Por que esses filhos levantam e elogiam a mãe? Porque estão vendo o pai levantar e elogiar a esposa. Esses filhos aprendem a tratar a mulher, olhando para o pai, como trata a sua esposa. O pai é um homem que elogia sua mulher e por isso seus filhos fazem o mesmo. Quero ler aqui mais um trecho do livro Futuros Homens. Douglas Wilson diz o seguinte: os meninos precisam aprender a tratar as meninas e mulheres com honra e respeito. Ao lidar com o sexo oposto, devem ter uma profunda, permanente e instintiva necessidade de honrar as mulheres. Tal necessidade é resultado de uma contínua disciplina do pai a quem ele respeita, e cuja disciplina exige que se atente tal respeito à sua mãe e irmãs. Um garoto de 2 anos deve aprender a respeitar a irmãzinha porque ela é uma menina. Deve-se exigir de um garoto de 5 anos que diga pois não e sim senhora à sua mãe simplesmente porque ela é uma mulher. Os rapazes mais jovens devem aprender a sempre ficarem em pé para cumprimentar uma mulher que entra na sala. Eles devem aprender a abrir portas para mulheres. Devem sentar a mamãe à mesa. Essas não são práticas culturais, arbitrárias ou aleatórias, desprovidas de significado, mas são um constante lembrete diário aos homens de que as mulheres não devem ser rebaixadas, mas honradas. Os bons modos são, portanto, uma forma de discipulado. Um garoto que aprendeu a honrar as mulheres em qualquer lugar terá dificuldade de ofender uma delas em qualquer lugar. Essa é mais uma qualidade, irmãos, que nós vemos em Jesus. Inserido numa cultura de desprezo pela mulher, que tratava a mulher sem dignidade, como alguém que não era digna de confiança, de respeito, nós vemos que Jesus, em todas as vezes que Jesus lida com mulheres, Jesus é alguém respeitoso, honrado. Com a mulher samaritana, com a mulher adúltera, com a mulher com fluxo de sangue, com Marta e Maria. Mesmo com a sua mãe, quando Jesus está morrendo, ele olha para sua mãe e ele cuida dela, honra sua mãe, dizendo para João, cuida dessa mulher ao seu lado. Cuida dela. Jesus honra e respeita cada mulher que ele lida em sua vida. Jesus é alguém que nos ensina a honrar as mulheres, a respeitar as mulheres. Irmãos, como eu disse no início, esse sermão não tem o propósito de ser uma lista exaustiva de todas as qualidades que compõem um homem de verdade. Mas sem dúvida nos fornece princípios básicos
daqueles homens que devem parar de agir como meninos e se portar varonilmente. Meu chamado para cada um de vocês, homens, primeiramente, é para que vocês se arrependam naquilo que vocês têm falhado, naquilo que vocês não têm agido como homens virtuosos, para que vocês se arrependam diante de Deus, para que vocês peçam perdão à sua esposa, aos seus filhos. É um chamado para que você, jovem, que ainda não se casou, para que desde já você tome posição de homem, para que você não culpe os seus pais, porque não te ensinaram isso como a mãe do rei Lemuel ensinou, porque hoje você tem a Escritura, hoje você tem pastores que te ensinam, te admoestam, te aconselham. Esse é um chamado para vocês mulheres, para as mães, para que ensinem os seus filhos, para que cultivem nos seus filhos verdadeira masculinidade, para que meninos e garotos aprendam a seguir os seus pais, a honrar o seu pai e imitá-los nesse caminho do que é ser homem. Como eu disse no início, nossa geração é uma geração de homens fracos. E a minha oração, meu pedido a Deus, é que se a nossa geração é conhecida pela geração dos homens fracos, que a nossa igreja não siga esse mesmo padrão. Mas que aqui entre nós sejam encontrados homens virtuosos, homens de coragem, homens com virilidade, homens protetores, zelosos, respeitosos, homens que não são adúlteros, mas homens que sejam homens de verdade, homens cristãos que servem a sua família, que servem a sua igreja. O meu chamado para vocês, homens, é que vocês deixem de ser meninos. Deixem de agir como meninos, mas que passem a agir como homens de verdade. Nas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, 11, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Que esse seja o nosso propósito como homens, de agirmos como Deus nos chama a agir. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão dos nossos pecados. É uma mensagem que em Cristo Jesus há perdão para qualquer aquele que se achega diante dele com o coração contrito, em arrependimento e fé. Mas essa mensagem do Evangelho também, irmãos, é uma mensagem de conversão. É uma mensagem de transformação. Esse perdão que recebemos de Cristo é um perdão que promove mudança e transformação. O Evangelho não é só uma mensagem. O Evangelho é o poder de Deus. Esse poder de Deus que nos reveste do próprio Jesus Cristo. E se Jesus Cristo é o padrão do que é ser um homem de verdade, isso tem um significado ainda mais especial para os homens crentes. Homens crentes se revistam de Jesus também em sua masculinidade. Sejam homens como Jesus é homem, para que cada um de nós sejamos formados à varonilidade de Jesus. Encerro lendo Efésios 4, 13 e o comecinho do 14, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos. Se você não quer ser como um menino, se você não quer ser como um garoto, mas quer ser como um homem, então aprenda de Jesus, imite a Jesus, siga a Jesus, porque Ele é o nosso padrão de varonilidade. É a estatura dele que cada um de nós deve medir, agir e caminhar rumo a isso. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dessa igreja. Perdoe os pecados de homens fracos. Perdoe os nossos pecados. Ó Deus, que não sejamos moldados pelo padrão desse mundo, pelo padrão dessa masculinidade frágil, mas que sejamos moldados pelo padrão de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O verdadeiro homem, para que sejamos moldados e formados à imagem de Cristo em nós. A sua estatura, ó Deus.
Nos ensine a sermos bons homens, bons maridos, bons pais. Para que se no mundo é verdade que se diga que um bom homem é difícil de encontrar, que entre o teu povo seja fácil encontrar um bom homem. Homens de verdade, homens que servem à igreja, homens que servem sua casa, homens honrados, piedosos, fiéis ao Senhor, homens sábios, homens tementes ao Senhor, e que em tudo são íntegros, e que vivem o Evangelho, não apenas da boca para fora, mas onde quer que estejam, são homens que representam com fidelidade o nome do Senhor Jesus Cristo. Faça isso entre nós, ó Deus, e não nos abandone em nossa própria meninice. É o que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém.